Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meus nobres colegas, em mais um episódio da Advocacia Limitada. Aqui é o canal onde a gente debate, onde discute a verdadeira advocacia. Limitada só no nome, porque aqui a gente fala sem limitações sobre a verdade dessa profissão. Vem aqui participar e já deixa o seu comentário nesse episódio. E antes de eu apresentar esse convidado, que é sensacional, é especialíssimo, uma pessoa super querida aqui, eu quero pedir para você uma coisa que não te custa nada e você já sabe o que que é, né? Dá aquele like, curte o vídeo, compartilha, ajuda a gente a divulgar. Vamos criar aí uma comunidade verdadeira e muito bem sincera sobre a nossa tão sofrida classe de advogados. E hoje, então, olha só, meu convidado, que honra que eu tenho, gente, advogado, casado com a Débora, que eu fui no casamento, pensa num noivo feliz. Ele, pode ficar com inveja aí, porque eu nunca vi noivo tão feliz como ele, tá? Especialista em direito do trabalho, então hoje a gente tem muita coisa para conversar. Muito embora more do lado do Itaquerão, esse cara tem muito bom gosto, igual a mim, igual muitos outros colegas que vieram aqui, é São Paulino. Logo de cara a gente já se identificou só por causa disso, tá? Eu tô aqui com o doutor Fernando Gomes. Doutor, muito obrigada pela sua presença, eu tô muito feliz, viu? Olá, minha querida. Seja muito bem-vindo. Minha querida e eterna mestra, sempre, professor Elô. É isso, eu não contei que você foi meu aluno, porque já faz tempo. Ah, era segredinho? Não pode falar. Ah, então tá bom. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, poder conversar com você. Agora eu fiquei muito feliz. Nessa condição de colegas advogados para discutir o Você está há direito. quanto tempo advogando já, Fernando? Vamos entregar aqui as idades. Caminhando para 10 anos. Que eu Faz me formei, tempo, hein? Eu formei em 2014 e no começo de 2015 a gente já estava montando o escritório, já estava começando a advogar. Você se formou e já foi? Já fui. Teve uma fase de adaptação, porque eu trabalhava numa empresa antes, que não tinha nada a ver com direito. Conta aí, o que você fazia antes? Eu trabalhava numa metalúrgica. Eu era só. projetista mecânico, eu fiz Senai nos meus Você fez Senai? De 14 anos, fiz o Senai foi mais do que uma faculdade para mim, porque eu fiz 4 anos e meio de Senai, eu fiz primeiro o curso de aprendizagem, depois eu fiz o curso técnico, e aí quando eu saí, desde então eu sempre trabalhei nessa área. Então você manja muito de projeto, de desenho. Agora eu tô um tanto enferrujado, porque faz muito tempo que eu não faço, mas eu entendo alguma coisa, assim. Que legal. É engraçado que de mecânica de carro eu não conheço absolutamente nada. Se meu carro perde um parafuso, eu já não sei o que fazer. É normal. Mas de mecânica industrial eu conheço um pouquinho, porque eu fiquei também uns 10 anos nessa... Que legal. Nessa seara aí. E aí você resolveu fazer direito por quê? Cansou da indústria? Assim, eu estava cansado um pouco da profissão, porque especificamente, eu trabalhava com manutenção. E aí, o ramo da manutenção, ele é complicado, porque é muita pressão. Apesar de trabalhar numa empresa pequena, que fazia manutenção de um equipamento específico, os nossos clientes eram clientes muito grandes. Então, assim, acontece de quebrar um equipamento da Gerdau, uma hora de máquina parada é $100 mil que está indo para o ralo. Então, era tudo muito urgente, tudo muito para ontem. E aí você resolveu ser advogado que não tem nada de... Mas pelo menos tem um prazer, tem uma previsibilidade, pelo menos. Porque você sabe que tem que fazer, mas aí quando sai lá a publicação, você tem 5 dias, 15 dias úteis, dá para você postergar um pouquinho. Nada é para ontem, tá? Nada é para ontem. E aí? Então, por conta dessa pressão, eu já estava meio injuriado, e aí o direito caiu na minha vida. Eu costumo brincar que não fui eu que escolhi o direito, foi o direito quem me escolheu. Ah, é? Porque por quê? eu entrei no curso de direito por um acidente, advogar foi outro acidente. Como assim, você tropicou? Mais ou menos, porque tem um primo meu que ele entrou no concurso da Polícia Civil em 2000 e alguma coisinha, não me lembro exatamente quando foi. Mas eu lembro que quando ele passou no concurso, ele estava muito empolgado e ele conversando com a gente. É um primo que eu tenho muita proximidade. Inclusive, um abraço, Carlos. Eu espero que você esteja assistindo. Você tem a obrigação de assistir, curtir e divulgar, hein, Carlos? A culpa é dele, é exatamente dele. Porque ele estava empolgado e ele conversando com a gente sobre esse clima, esse ambiente e tal. E eu
coloquei na minha cabeça assim, de repente é uma área interessante. Contaminou. E aí contaminou. E aí em 2008 eu lembro que eu fiz a prova, que eu me recordo que foi a última prova que ainda era de nível médio, para entrar na Polícia Civil. E aí lá eu tive meu primeiro contato com o direito. Então você prestou para a Polícia Civil? Eu prestei para a Polícia Civil em 2008. E eu lembro que eu tive uma boa nota, minha nota estava acima da nota de corte, mas eu não passei por conta de 2 questões de criminologia. Maldito Lombroso, inclusive. Porque eu fiquei por conta disso, aí eu não consegui passar para a segunda fase, mas eu mantive aquela ideia, assim, o foco era entrar para a Polícia Civil. Você pode falar por quê? Que o foco era... Não, por que você comentou, por que você não passou, que você falou maldito porque Lombroso? foram 2 questões de criminologia. As 2 perguntas. 2 perguntas, porque na prova da Polícia Civil... eu não Sobre sei, Lombroso? No criminologia eu só me lembro desse abençoado, então por isso que marcou a minha vida esse cidadão, por conta disso, porque eu não passei por 2 coisas. Eu lembro que a nota de corte acho que foi 56 e a minha nota era 74, 76. Ah, mas você tinha que ter uma média 50% de todas as matérias, de todas as matérias. né? Eu não sei se ainda é assim hoje, mas na época eu sei que era. E aí você tinha que acertar 50%, eu não acertei. Faltaram 2 questões de criminologia. Eita. E aí, por conta disso, eu fiquei na primeira fase. Mas, para fazer o concurso, eu já fiz um cursinho preparatório. Então, lá eu já tive um contato com direito criminal, direito administrativo, constitucional. Isso. Então, eu já tive um primeiro contato, assim. Mas a minha ideia ainda era entrar para a Polícia Civil. Como nesse ano foi o último ano que acabou os concursos de ensino médio, eu precisava fazer uma faculdade, uma graduação. Eu lembro que esse meu primo ainda falou comigo, faz um RH, um ADM, qualquer coisa, porque só precisava, na época, ter um curso superior. Não precisava ser numa área específica. Então, faz um curso rápido, porque aí você faz 2, 3 anos, e aí você já consegue prestar um novo concurso. Eu falei, não, mas já que eu vou ter que fazer uma faculdade, eu agora vou fazer direito, e aí ao invés de entrar para escrivão, para investigador, eu vou focar na carreira de delegado da Polícia Civil. É a maldição do Jaque. É. Já que eu vou fazer... Exatamente. A Jaque me pegou nesse contrapé. Eita! E aí? E aí eu coloquei isso na minha cabeça. Então, agora eu vou fazer o concurso para delegado da Polícia Civil. Tá. E aí eu entrei na faculdade de Direito assim. Você entrou para ser delegado. Entrei para ser delegado e fui assim até o 4º ano da faculdade. E o que te fez mudar de ideia? No 4º ano eu fui desistindo da Polícia Civil, porque eu descobri que não pagava muito bem. Eu até descobri que em outros estados o salário era um pouco maior e tal, mas eu não queria sair de São Paulo. Tá. E aí eu fiquei, putz, que triste, mas eu ainda quero atuar nessa área e tal. Então eu falei, não, então agora eu vou ser da Polícia Federal. E aí não precisava necessariamente ser delegado. Mas você queria concurso? Eu queria concurso da polícia. Tinha que ser Teu negócio era polícia. Meu negócio era ser polícia. Tudo é que era engraçado que alguns colegas de classe no curso ficavam me chamando de delegado. Alguma coisa nesse sentido. De tão enraizado que isso estava. Era o meu objetivo de fato. Eu entrei com essa ideia e quando me perguntavam, eu falava que era esse o meu objetivo. Foco. Então, e eu fui assim até o 4º ano. Aí eu desisti da Polícia Civil e foquei na Polícia Federal. E eu fui assim até o último semestre da faculdade. Porque aí, no último ano, os meus amigos de classe lá, os abençoados, Jansen, Alexandre, Lincoln, Michele, Robertinho, começaram a insistir para eu fazer a prova da OAB. Lincoln, te espero aqui. Excelente. Já temos uma data, hein? Você é o próximo. Excelente convidado, especialista em direito penal. Esse é o cara. Sempre que aparece alguma coisa para mim, eu encaminho para ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas quiser. O que virou a chave? E enquanto você fazia a faculdade, você trabalhava? Trabalhava, continuava na tua área, na indústria? Nunca fiz estágio, porque era isso. Eu tinha uma qualificação técnica e eu tinha muito tempo de experiência na área. Então, o meu salário era muito bom. Eu tinha uma estabilidade financeira tranquila, assim, eu já ganhava muito além da média aí da população brasileira. Então, assim, o problema não era dinheiro, o problema é que eu estava, de fato, estressado. Eu não conseguia tirar férias de 30 dias no trabalho, porque eu não podia me ausentar, porque não tinha ninguém que fazia a minha função. Então, assim, esse acúmulo de coisas estava me estressando e eu resolvi mudar de área. Aí eu entrei no direito por conta da polícia e na advocacia eu entrei por conta disso. No último ano... Por influência dos teus colegas de sala ou não? Inicialmente, eles me influenciaram para fazer a prova da OAB.
Você nem ia prestar OAB? Não ia. Não, eu até ia prestar depois que acabasse a faculdade, porque existe toda essa mística em torno da prova da OAB, que de fato é uma prova difícil, uma prova difícil. Mas aí eu leonino e orgulhoso que sou, eu não aceitava essa coisa, não. Eu estudei 5 anos na faculdade, eu vou fazer e eu vou passar. Mas eu não vou advogar nunca, não vou tirar a carteira. Eu só quero passar para mostrar para as pessoas que eu consigo passar nessa prova. E foi exatamente assim que eu fiz. Aí, no último ano, os meninos iam fazer a prova e falaram, não, Fernando, vamos fazer e tal. Eu falei, não, eu só vou fazer depois que eu acabar. Eles, não, mas vamos, porque a gente já vai todo mundo junto. Então, eu fui efetivamente com a galera. Tanto é que, de fato, para a primeira fase, eu não li uma linha de absolutamente nada. Nada, eu fui com o conhecimento que eu já tinha na faculdade e assim, se eu não passasse, era uma experiência. Eu falei, se eu não passar agora, eu ainda tenho, acabar, porque a minha previsão era fazer no final do curso. Aí eu fiz a primeira fase e passei. Por isso que você estava tranquilo, sem aquela pressão relaxado, foi. E tal, foi, entendeu? De fato, eu não tinha pressão nenhuma. E aí, quando eu passei na primeira fase, me deu uma assustada, porque assim, eu lembro que na minha sala, na época, a gente tinha feito a prova, tipo, umas 15 pessoas, e para a segunda fase passaram, tipo, 6 ou 7. Eu já falei, bom, metade. Mas já filtrou uma galera. Falei, então assim, já que eu passei na primeira fase... Olha o Jaque de novo. Jaque, novamente, a Jaque me pegando. E aí eu falei, já que passei na primeira fase, agora então eu vou estudar para passar na segunda e já matar esse negócio. Porque eu, de fato, de prática, não conhecia absolutamente nada. Estavam começando as aulas práticas no 5º ano, né? Então, eu nunca tinha feito estágio, não tinha contato nenhum com peça, com prazo, com absolutamente nada. Aí eu fui fazer um cursinho para a segunda fase e acabei passando na segunda fase. E aí, na segunda fase, o meu impacto foi maior ainda, porque aí dos 7 que tinham passado, só 3 passaram na segunda fase de primeira. E aí isso meio que começou a mexer na minha cabeça, tipo, putz, eu consegui passar numa prova que é difícil pra caramba, agora eu tenho uma profissão que não é todo mundo que tem e eu continuo numa empresa metalúrgica, que era um emprego bom. Você tinha assim, a tua profissão ali também, né? Você tinha uma carreira mas já. Mas não era de nível superior, né? Tá. Eu não tinha feito engenharia e tal, eu tinha só o curso técnico. Falei, putz, agora eu tenho uma profissão de nível superior, vou continuar no técnico, eu comecei a balançar. E aí, nessa mesma época, os mesmos colegas, eu estou me achando agora muito influenciável, porque de novo foram eles que começaram com essa conversa de advogar. Foram amigos verdadeiros, então, porque já sabiam, né? Mas mais ou menos, que no final eles nos abandonaram. Porque eles começaram assim, eu achava até engraçado. Pipoqueiros. Pipocaram. Porque a ideia era a gente montar um escritório todo mundo. Graças a Deus que não deu certo também, porque esse escritório ia ser uma bagunça. Eu, Jansen, Lincoln, Michele, Albertinho, todo mundo no mesmo ambiente. Não, ninguém ia falar. A única coisa que nós íamos fazer é trabalhar, exatamente. A única coisa que vocês não iam fazer era trabalhar. Esse escritório acho que estava fadado ao fracasso. Mas aí foi isso, e aí a gente ficou com essa ideia e eu fui começando a alimentar essa ideia de advogar. E aí a gente foi indo. Quando foi, acho que outubro, novembro, o pessoal começou a desistir. Tipo, o Lincoln, eu lembro que ele falou, não, eu acho que eu vou montar um escritório mais lá perto de casa e tal, que eu quero fazer, ele já queria atuar nesse nicho do direito criminal. O Jansen estava fazendo estágio, falou, não, eu vou concluir meu estágio, vou ver se eu fico no escritório que eu estava. Aí a doutora Michele, que esteve aqui, convidada, um beijo, doutora Michele, para você também. Falou, eu não tenho dinheiro. Eu sei que no final foi dissipando, sobrou só eu e o José Roberto. Tá. E aí eu falei, desculpa, pra gente sozinho não dá. Porque a gente vai montar um escritório, eu vou largar uma estabilidade financeira que eu tenho. Isso que eu ia perguntar. Pra gente iniciar numa carreira que eu não tinha conhecimento nenhum, ele também não, porque ele até tinha feito alguns estágios, mas não era de família de advogados, né, que é o que acontece tradicionalmente aí. Bem menos do que você imagina, viu? Né? Bem acho menos. Que atualmente diminuiu, né? Acho que antigamente era mais essa questão. Mas uma coisa que você está falando é verdade, é trocar o certo pelo duvidoso. Você já tem ali o teu salário, você tem a sua carreira, para dar um passo que você não vai saber o que vai acontecer, né? Completamente no escuro. E aí era isso, quando tava todo mundo, eu ainda pensava, bom, se a gente não ganhar dinheiro, pelo menos a gente se diverte. Porque as despesas do escritório, a gente partilha, então não ia ficar pesado para ninguém.
E se não der certo, cada um volta para sua vida e segue. Pelo menos essa era uma segurança que eu tinha também, porque eu era muito querido na minha empresa, como eu disse para você, era uma empresa pequena, então eu era amigo dos donos, eu sabia que se eu não desse certo, eu poderia voltar. Tanto é que até hoje o rapaz que era meu chefe nessa empresa, ele é meu amigo pessoal, ele foi um dos meus padrinhos de casamento, inclusive, e ele fica brincando comigo que se a advocacia não der certo, minha vaga tá lá. Mas hoje, além de eu já não lembrar mais o que eu faço, pior que ele é cliente mesmo. Tô falando. Já fiz alguns processos para ele pessoalmente, hoje eu tenho alguns processos da empresa dele também. E aí hoje é só uma brincadeira de fato, mas na época eu tinha essa retaguarda, digamos assim. Só que aí para montar só eu e o Zé Roberto sozinho, eu achei que não seria viável. E aí eu desisti. E aí eu lembro que nessa época eu falei, o Robertinho, né? Falei, para mim não vai dar, então deixa cada um seguir sua vida, eu vou ver o que eu vou fazer da minha, não vou advogar e vamos assim. Eu lembro que o Robertinho, ele ficou triste, porque ele de fato estava empenhado nisso e estava acreditando. Eu também estava, quando estava todo mundo, eu não achei que seria uma brincadeira, que a gente de fato ia seguir nisso aí. Mas aí no final o povo foi dissipando e aí o Robertinho ficou triste. E aí eu lembro que um dia a gente estava tendo uma aula de processo do trabalho, o professor Fabiano Zavanella, acho que você abraço, conhece. Fabiano! Abraço, Fabiano Zavanella. Eu tô me sentindo aqui o Faustão mandando braço pra ela. E mais um aí que eu já vou fazer o convite aqui ao vivo. Excelente convidado. Professor Fabiano Zavanella, aguardo-lhe ansiosamente. E ele é o segundo responsável pela minha vida do direito. Porque ele viu o Robertinho triste, e aí ele foi conversar e tal. Aí o Robertinho explicou pra ele isso, que a gente ia montar um escritório, no final desistiu e tal, não sei o quê. Ele falou, não, mas se você tem vontade de montar, monta, vai pra cima e tal, não sei o que. Mas sozinho é ruim, é complicado, a gente vai assumir uma despesa alta, que ele também tinha a profissão dele. Você estava com a dúvida de abrir sozinho pelo fato de assumir um compromisso financeiro? Compromisso financeiro. Era isso que pegava. E falta de expertise também. Porque era isso, né? A gente, todo mundo junto, essa ideia a gente se ajudava. Então, na pior das hipóteses, um sabe uma coisa aqui, o outro sabe, e a gente meio que... Um complementa o outro, Isso, né? Exatamente. E aí, quando foi para fazer sozinho, tinha essa questão financeira e tinha essa questão de a gente, que a gente vai fazer. Dessa insegurança que todo mundo tem. O que a gente vai fazer da vida. E aí, o Zavanella, eu lembro que ele conversou com o Robertinho e tal, a gente foi lá pro intervalo. Quando eu voltei do intervalo, ele me chamou e aí ele falou, o que você vai fazer aqui depois da faculdade? Eu falei, eu vou pra casa. Ele falou, não, vamos sair pra gente bater um papo. Aí ele me chamou, a gente foi naquele botequinho que tinha lá perto da faculdade. E aí a gente começou a bater papo e ele começou a falar, se vocês têm vontade, monta. E aí começou a contar da história dele, que ele legal. Também começou a advogar por conta, e como ele fazia para captar clientes no início e tal, e não sei o quê. Ele ficou empolgado e ele sentiu na gente acho que essa potencialidade, porque é isso. Eu lembro que ele insistiu bastante. E para terminar de ajudar, ele nos deu uma retaguarda também, porque ele falou, eu sou sócio num grande escritório lá no centro de São Paulo. Se vocês montarem um escritório lá perto, eu estou na República, se vocês montarem um escritório no centro, eu mando um trabalho para vocês, porque a gente terceiriza muita coisa de audiência, de trabalho externo. Falou, então, monta e a gente repassa para alguém, eu coloco vocês lá no escritório. Então, assim, pelo menos o dinheiro não vai faltar. De pagar o aluguel eu garanto para vocês. Nossa! Vocês saíram de lá desacreditando que isso aconteceu. Exatamente, não é possível isso. Ele é incrível. Não, Fabiano é incrível. Fabiano é incrível mesmo. É um irmão que eu fiz pra vida também. Com certeza. Olha, às vezes irmão não faz isso. E de fato, eu já tive a oportunidade de falar isso pessoalmente pra ele, que de fato, legal. Se hoje eu sou advogado, 85% eu vou dele. Chorar. Mas é verdade. Porque, não é assim... Não é porque poderia ser o Fabiano, podia ser o João, podia ser o Pedro. São atitudes, por exemplo, de um professor que está lá na cadeira, né, do direito, com milhares, centenas de alunos, já está com a carreira consolidada. Para ele, tanto faz como tanto fez, né, Fernando? Sim. Aí chegar e ter essa sensibilidade e poder inspirar e dar uma direção, nossa, isso não... Sim. É demais. São poucas pessoas que fazem isso. Pouquíssimas, né? É verdade. E essa, inclusive, era uma das vantagens da Cantareira, né? Porque como era uma escola pequena, de fato, a gente tinha essa proximidade com os professores, de conversar, de ter um contato, do professor conhecer a gente pelo nome. É verdade. Então, de fato, era um diferencial que fazia
Toda a diferença. Muita diferença, e foi isso. E aí ele chamou, aí eu falei, pô, agora não tenho desculpa mais. Agora eu não tenho mais desculpa, então vamos montar o escritório. E aí, no final, ficou só eu e o José Roberto, a gente montou o escritório, de fato, lá na República, e aí começamos a advogar. E aí foi assim que eu comecei. História. Aí, daí pra frente, só história, de fato. É só história. E aí você desistiu mesmo da carreira de concurso? Como é que foi isso? Aí virou a chave. Aí virou a chave. Quando eu comecei a advogar, eu fui tomando contato, de fato, com essa experiência prática da advocacia, que isso, não sei se um dia isso vai acabar, eu espero que não, porque a advocacia me fascina muito, essa questão de ser, de fato, uma ciência humana. Porque é isso, eu acho gratificante quando chega um cliente no seu escritório, que ele já vem de indicação de outro cliente, que você fez um bom trabalho, que você desenvolveu. Então, ele já chega confiante numa pessoa que ele não conhece. E aí ele abre para você o problema da vida dele, o que ele está acontecendo, o que ele está se passando. E você pega aquela questão para trabalhar e para tentar dar uma solução pro cliente, e é isso. Quando eu comecei a efetivamente pegar os meus casos, porque era no início a gente só fazia trabalho para os Avanella mesmo. Era só terceirizado. E outra coisa também que foi muito importante, essa questão dos trabalhos que o professor passava para a gente, era eu ter contato com a audiência. Legal. As únicas vezes que eu tinha estado em fóruns era para ser o testemunha, o preposto daquela empresa que eu trabalhava, metalúrgica. Até por conta disso que eu escolhi o direito do trabalho também, que era a matéria que eu tinha mais proximidade, porque tinha essa questão de eu ter contato com os donos, então eu sabia essa questão mais ou menos financeira, de direito. Tinha uma ideia de que hora extra, como é que funciona, como é que paga. Então eu já tinha um pezinho no direito do trabalho, eu gostava, e aí por isso que eu acabei encaminhando para isso também. Como é que foi a primeira audiência? Tensa demais. As primeiras audiências que eu fazia pro escritório até que eram tranquilas, porque via de regra era responsabilidade subsidiária, então a empresa era lá como tomador de serviço. Figuração e tava tudo certo. Colocava o terninho, sentava na mesa e ficava... figuração esperava para falar, exclusão da terceira reclamada, exclusão da quarta reclamada. Era essa a minha participação. Mas serviu para eu ver advogados trabalhando de fato, né, na prática, como desenvolver a dinâmica da audiência, exato. Então, antes de fazer a minha primeira audiência, efetivamente, eu já tinha feito muito, já tinha presenciado bastante audiências do escritório. Você sabe que a minha primeira audiência na vida foi trabalhista e era com responsabilidade subsidiária. Eu estava tão nervosa, acho que todo episódio eu conto esse negócio, que eu tremi igual vara verde, e eu estava tão nervosa, sei lá, alguém faltou, acho que foi o reclamante que faltou. Ô, Fernando, era trabalhista Rio Branco, não sei onde, não era assim, Barra Funda, prédio bonitinho, apesar de ter uns perrengues na Barra Funda, né? Eu estava tão nervosa, eu queria tanto poder falar, porque eu tinha ensaiado. Tinha um roteiro pronto. Tinha, que eu pedi a palavra para pedir exclusão, o juiz me olhou com uma cara e falou, agora não é a hora. Mas eu queria falar, eu tenho que falar. Participar. Eu tô aqui para falar alguma coisa. E meu pai foi comigo na audiência, ele falou assim, minha filha vai fazer a primeira audiência, eu quero estar junto. O pai, tu sempre ficou do meu lado, né? Sei. Eu falei, agora com meu pai me olhando, eu tenho que falar. Você falou isso, eu lembrei agora. Gente, que mico. Então, essas coisas já pagou mico em audiência? Já. Qual foi o mico que você lembra, assim, que você não esquece? Vamos falar aqui a verdade. Eu lembro de um importante que, de fato, eu fiquei completamente desnorteado. Quando eu comecei a advogar, em 2015... a Justiça do Trabalho estava começando a digitalizar os processos, então ainda era processo físico, na civil ainda era... 2015... Ou foi o contrário? Não, acho que a civil já estava digitalizada em São Paulo, na cidade de São Paulo, o Estado ainda tinha alguma coisa que era físico por aí, mas na trabalhista ainda era físico. Então, quando eu comecei a fazer as audiências dos Avanella, era processo físico, levar contestação, protocolar lá na hora e tal. Então, eu aprendi... Contestação desse tamanho. Nem me fala. De fato, era muito papel. E eu aprendi essa dinâmica. Então, era assim, sentou lá na mesa, tem acordo, não tem acordo, recebe a contestação, o advogado dá uma lida na contestação ali na hora, faz uma réplica, se for o caso, e aí começa a instrução de fato.
Isso foi o que eu aprendi. E eu comecei assim. Daqui a pouco foi rodando, processo digital. Eu aprendi a utilizar o sistema, fazer protocolo de distribuição, até que um dia chegou a primeira audiência do meu processo digital. Tá. Eu fui para lá, como já tinha feito algumas, estava razoavelmente tranquilo, era uma matéria simples, acho que tinha uns 4 ou 5 pedidos. Então eu fui para lá tranquilo. Sentamos na mesa de audiência, eu, minha cliente, a reclamada, o advogado da reclamada, tem acordo? Não tem. Aí, então tá bom. Aí a juíza virou para mim, doutor, pode se manifestar com relação à contestação. Eu falei, tá bom. Aí eu virei para a advogada da empresa, eu falei, você me empresta a contestação para eu dar uma lida? Aí a juíza virou para mim e falou, não, doutor, o processo é digital. E apontou para o computador, assim. Porque tinha... Agora é normal, né? Na época estavam começando, né? Lá já tinha, né, o computador na minha mesa. Eu olhei pro computador, tava lá o Windows 98, e eu aqui... Que legal, o que eu faço da minha vida agora? Porque não estava nem o PJE aberto, eu não tinha contestação para me manifestar. Eu fiquei uns 40 segundos olhando para a tela, assim, sem ver absolutamente nada. A juíza cansou, falou, então é isso, né, doutor? Razões finais remissivas, julgamento, nada. Eu fiquei com vergonha de perguntar. Exato. Eu fiquei com vergonha de perguntar e passar essa impressão para minha cliente que eu não sabia o que eu estava fazendo, apesar de efetivamente não saber, mas eu não queria... Entre aspas, né? Porque eu falei assim, eu quero saber como que faz para acessar e tal. Não me faltou essa coragem de perguntar. E aí o processo foi para conclusão e sentença. Fez falta a falta dessa Nenhuma. Porque, então, de fato, era tudo matéria de direito, não tinha testemunha nem por mim, nem pela então reclamada. Foi tranquilo. Só que aí eu lembro que a gente levantou, eu achei engraçado, que a gente saiu da sala e minha cliente, doutor, o que aconteceu? Eu falei, agora é isso, né? Agora a juíza vai julgar. Ninguém falou nada. Eu falei, não, é assim mesmo, é normal. É normal. Tá tranquilo, não tinha testemunha para ouvir, agora a gente vai aguardar a sentença. E veio a sentença, a gente ganhou alguns dos pedidos, perdemos outros, mas aí eu recorri, no final a gente ganhou. Tua cliente era reclamada ou reclamante? Era reclamante, eu estava pela empregada nesse dia. E aí eu achei engraçado que foi isso. Eu falei pra ela, ela me perguntou o que aconteceu, eu por dentro eu tava, também não sei. Por dentro eu tava, não faço a menor ideia, moça. Mas não falei nada. E pra falar que você não faz a menor ideia? Não, de jeito nenhum. Passar credibilidade e confiança, independente do que esteja acontecendo. E aí eu lembro que aí no outro dia eu voltei pro fórum, entrei na sala, não tinha audiência, entrei na sala de audiência e fiquei atrás da cadeirinha do advogado aqui, vendo o que ele ia fazer, como é que ele ia acessar e tal. Foi assim que você... Foi exatamente assim, porque o sistema da justiça é diferente do sistema que a gente fez. Não, o programa é o mesmo, mas o que eles fazem? Eles salvam o processo em uma pasta, que fica lá e você abre... Então você abre na hora o PDF, aí você acessa. Eu não sabia nada disso. Então eu fui no outro dia para ver. Aí você ficou tão incomodado que você falou, eu vou lá, eu preciso aprender, porque como é que eu vou fazer na próxima? Eu vou ficar, não vou perguntar pro juiz e como é que não tinha ninguém para me ensinar. Eu voltei no fórum e fiquei lá. Isso, inclusive, era algo que eu fazia muito no começo, mesmo quando eu tinha as audiências do Zavanello, eu fazia a audiência dele e ficava lá sentado. É uma ótima forma de aprender. Ficar assistindo a audiência. De fato, a melhor escola é a prática. Sem dúvida. Então, como eu não tinha volume de prática para eu fazer, eu ficava vendo o processo dos outros. Eu aprendi muita coisa, assim. Uma coisa que, sim, que te marcou nessas audiências, assim, que você ficou assistindo, que você falou, é isso aqui que eu tenho que fazer. O que é? Você sabe? Putz, tem que te marcou? Coisa. Mas eu acho que Ou que não fazer, então, né, de repente? Eu ia pegar nesse ponto. Eu acho que algo que eu prestei bastante atenção e que eu vi acontecer e vejo até hoje às vezes, a falta de preparo do advogado com relação ao processo especificamente. Porque cada processo tem uma história, tem um pedido, tem uma defesa e tal. Então, tem muito advogado que vai para a audiência sem saber o que está acontecendo, no escuro. Às vezes, dá uma olhada lá no processo em cima da hora. Então, às vezes, não está preparado o suficiente para desenvolver tudo que ele precisa naquela audiência. Então, isso é algo que eu achava muito bonito quando eu vi um advogado fazendo isso na hora e tal, que ele sabia o que estava falando, era específico. Às vezes o juiz falava alguma coisa, mas ele tinha tanto conhecimento do processo que ele falava, não, mas tem essa questão aqui também e tal. Então, eu achava isso bonito e eu ficava preocupado quando eu via um advogado, tipo, que estava acontecendo as coisas na frente dele e ele não percebia o que estava acontecendo.
Então, esse tipo de coisa me E aí me faz você tocou. se preparar, então. Faz eu me Toda preparar. audiência você vai... Como é que você se prepara, Fernando? Hoje, Como que é? essa rotina de audiência eu já domino. Então, proposta de acordo, instrução e tal, com relação a isso é tranquilo. Chego antes, converso com o reclamante, explico como que funciona a audiência, né? Converso com a testemunha para entender o que ele efetivamente sabe, para saber o que eu posso perguntar para ele, o que eu não posso perguntar. Mas eu me preparo assim, a minha memória é muito ruim, sempre foi e continua até hoje. Então eu faço um roteirinho de perguntas para a audiência, com todos os temas que eu tenho, deixo lá uns campos de observação em aberto, se eu precisar falar alguma coisa de acordo com o que acontece na audiência, né? Mas é isso, eu sempre leio o processo. E você vai com as perguntas prontas. Vou com as perguntas prontas, porque é isso, eu tenho medo de esquecer algum desses pontos importantes. E quanto tempo você dedica observo. para estudar o processo antes da audiência, assim? Normalmente eu faço no dia anterior ou na semana anterior, faltando 2, 3 dias, porque é isso, se eu fizer muito antes também, eu vou esquecer. Então, via de regra, eu monto esse roteiro uns 15, 20 dias antes e deixo ele guardado. Aí você revisa. Quando chega em cima, eu reviso. É tempo, hein? E se marcar a audiência de manhã? Como é que você faz? Eu vou dedurar aqui, ó, doutor Fernando. Fala assim, não, eu tenho que marcar à tarde porque eu sou preguiçoso. Eu tenho esse problema sempre. Temos, eu vou dizer que nós temos. Eu também sou dessas. Eu sou uma pessoa notívaga, você também, né? Eu também sou, porque desde sempre, quando eu acordava cedo, que houveram épocas na minha vida aí que eu fui obrigado a acordar cedo. Principalmente quando eu trabalhava para os outros, né? Apesar de que meus chefes, meus patrões, eles sempre se acostumaram comigo com relação a isso, que eu não tinha muito essa questão de cumprir horários e chegar, bater ponto às 8, não era comigo. Você tinha essa flexibilidade. E sempre tive essa flexibilidade também, se precisava ficar mais tarde, eu ficava, então meio que compensava. Mas eu nunca acostumei a acordar cedo. Eu acho muito bonito quem fala que não, eu no domingo acordo 7 horas da manhã, porque eu tô acostumado. Eu sou casada com uma pessoa que levanta cedo no domingo para correr. Nossa, pra mim já é caso de psiquiatria. Se a pessoa acordar cedo no domingo para correr, alguma coisa tá errada. Isso não é de Deus. E aí, mas esse também é um ponto que acabou me conduzindo para a advocacia também, porque essa questão ter essa liberdade. Da liberdade, que eu monto meus horários, às vezes não tem muito volume de trabalho, eu vou ficar em casa hoje, eu posso me dar esse luxo. Então, isso também é algo que me cativa nessa nossa profissão. Para ter tempo, né? Para ter tempo. E você faz alguma coisa assim fora da advocacia, ô Fernando? Você fala de ter tempo e tal? Não, para você. Eu faço alguma coisa de atividade física também, mas na parte da noite. Eu pratico jiu-jitsu e eu faço... Você é jiu-jiteiro também? Sou jiu-jiteiro há muitos anos. Graduado? Eu estou na faixa azul com 3 graus. Porque eu tenho até que bastante tempo, mas eu parei. Na pandemia eu parei. E aí voltar. Eu voltei ano passado, aí arrumei uma lesão no tornozelo, aí fiquei mais um ano parado e agora eu voltei em março desse ano. Então, ajuda muito, né? Olha, Elo, eu vou te falar que ajuda muito e principalmente para essa questão mental, assim. Porque sem dúvida. A gente que trabalha muito com o psicológico, o intelecto, tem horas que a gente, de fato, estafa. Você fica um dia inteiro lendo um processo, estudando um caso e pensando em uma estratégia, isso aí cansa, você não cansa fisicamente, mas você fica... mentalmente esgotado. Mentalmente esgotado. Então, eu descobri o jiu-jitsu através de um amigo meu, que ele era professor e tal, e ele vivia me chamando. Um dia eu resolvi ir e eu fui. E eu peguei gosto porque, de fato, é algo que eu faço isso até hoje. Quando eu chego no tatame, que vai começar o treino, eu desligo de absolutamente tudo. Você sabe que eu tenho um cliente, ele vai assistir, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Ele diz que uma excelente atividade terapêutica é o mergulho, porque ele é ligado a essa questão marítima e tal. E ele diz assim, que o mergulho faz com que a mente se desligue de absolutamente tudo e tenha um hiperfoco, porque se você se distrair, você morre afogado ali, né? Não tem muita opção. E aí, eu também gosto muito de luta, eu gosto muito de arte marcial, eu também faço jiu-jitsu e tal. Fazia, né? Agora eu não faço mais jiu. O professor Nildo que me desculpe, mas eu fui para outras artes marciais, eu fui para outra que tem esse mesmo princípio que você acabou de falar, da gente desligar
a mente, nem que seja, sei lá, 30 minutos, Sim. 40 minutos, que é o tempo daquele treino, né? Sim. Para você voltar. Sim. A gente brinca que deixa todos os bichos no tatame. É isso, de fato, Não é? É verdade. Tem essa questão de você desligar e tem a questão instintiva de você sobreviver também. Também se você não estiver ligado, você apanha. Exatamente, porque eu gosto disso no jiu-jitsu. Eu estava até comentando esses dias na minha academia, ela começou um rapaz novo e eu estava conversando com ele, passando algumas coisas, falei, o jiu-jitsu de fato ele é um jogo de xadrez, porque ele não é só força e só técnica, você tem que ter um Pelo raciocínio. contrário. Exatamente, para você pensar numa estratégia para um golpe, ou para um contragolpe, ou para uma defesa. Então, assim, durante o rola você está sempre ligado. Tá sempre ligado. Então, um Às vezes você dá um braço para pegar a perna. Exatamente. Tudo é estratégia. Então, assim, é um exercício mental excelente. Então, é algo que eu peguei gosto. Eu comecei em 2018, se eu não me engano. Aí eu parei na pandemia, tinha voltado ano passado, parei de Chamar novo, para fazer um treino com a gente. Quando quiser, a gente vai sim. Ô, Fernando, quando a gente estava começando aqui o podcast, antes de abrir a câmera, né? Que eu falei para você, aqui é pra gente falar a verdade, o que é advocacia. O que você me respondeu? Fujam corram para as colinas. Corram para as colinas. Se você está em tempo ainda, vou dar essa dica para você, colega. Se você está em tempo ainda, desiste, vai fazer mídias digitais agora, é a onda do momento. Vai para essa linha. Vai fazer marketing digital? Vai fazer marketing digital, fazer TI. TI é ótimo. Nossa, TI, a pessoa... Apesar de que eu tenho um amigo que trabalha com TI. Gente, a área de TI. Meu esposo trabalha na área de TI, ele coitado. Ele estava estressadaço semana passada. Todo. Ele estava muito estressado. Então, você está falando isso por quê? É brincadeira, porque é brincadeira. Não que a área do direito seja fácil. Não, porque a gente sabe que não é moleza. De fato, não é. Eu gosto muito, tem toda essa questão de ser uma atividade humana e intelectual, que é algo que me agrada, me fascina muito, mas é recompensador, assim, de satisfação pessoal mesmo. Eu gosto do que eu faço, eu gosto dos resultados que eu tenho, essa gratidão que você vê nas pessoas em função do trabalho que você desenvolve, é algo que eu gosto muito. Mas é uma profissão complicada, porque eu vi até quando eu estava assistindo o podcast que você fez com a Michelle, que você comentou que é uma profissão solitária, e de fato porque você tem amigos, você tem colegas, mas profissionalmente, às vezes você tem a impressão que você está sozinho lutando contra todo mundo. Porque às vezes é um cliente que fica no seu pé, ou que às vezes não que desacredite no seu trabalho, mas fica com, porque não sei quem disse, porque eu tenho um amigo que falou, porque eu tenho alguma coisa que aconteceu. E tem essa cobrança com relação à ansiedade também, porque infelizmente no Brasil, sempre que a gente depende do judiciário aí, é algo que é moroso, é lento, que demora para você... Já foi pior. Você encontrar efetividade. Eu acho que essa questão do processo digital melhorou bastante. Melhorou bastante. Eu falo que se fosse para trabalhar na época do processo físico, eu acho que eu tinha desistido, porque eu não consigo entender como é que o advogado sobrevivia indo para fórum todo dia para fazer carga, para olhar processo. No final era legal. Era divertido? Mas eu vou dizer por quê. Por favor. Vai ter que me convencer, porque eu, sinceramente... Porque não era só você que ia, iam todos os seus colegas. Então, no fim, você desenvolvia muito networking. Você encontrava com muitas pessoas ali pelos fóruns, fazia muita amizade, trocava muita experiência, entendeu? Aí o servidor ali daquele cartório, daquela secretaria, já te conhecia. Você falou, amanhã eu tô aqui. Fala, doutor, sabe aquele processo lá? Então, dá vista. A gente fazia vista, assim, assinava, sabe? Dando ciência do processo, do despacho. Então, era legal. Saía, vamos tomar um café, vamos na padaria. Não tem o boteco do lado da faculdade? Sim. Tem a padaria do lado do fórum. A gente encontrava com todo mundo. Tinha muito mais esse furor desse relacionamento entre colegas, entendeu? Às vezes você estava no corredor, doutor, dá para fazer uma audiência aqui como dativo? Entendeu? Tinha muito mais isso, assim, entendeu? E é uma coisa que eu sinto falta, né? Porque eu sou muito das antigas, século passado, de sair
não, lógico, para ver processo, essas coisas, mas desse tipo de contato. E ver a cidade, ver os locais e esse contato pessoal. Isso, para mim, fez muita falta depois que virou eletrônico. Por outro lado, também facilitou muito, porque é muito bom você estar aqui na frente do computador, já protocolou. Quantas vezes, por exemplo, deixava o prazo ali, faltava 5 minutos para fechar o fórum. Você tinha que sair literalmente correndo, bater os recordes olímpicos e mundiais. Correu, tá fechando ali, pum, carimbo para pegar o horário, pegar o dia, sabe? Sim, tinha que ter o horário ali do carimbo, né? Era uma aventura, mas tinha e era tudo mais devagar, inclusive por ser físico. Sim. Sim. E você imagina que prazo era corrido, não era em dia útil. Tem essa questão também. Entendeu? Saía a publicação na quinta... Boa sorte, final de semana boa sorte, já era. Era o terror, assim, entendeu? Mas era isso. Então, o que você estava falando mesmo? Você falou que... Né, do que tem essa questão da morosidade da justiça e o cliente fica no seu pé e às vezes você tem um advogado da outra parte. Isso, que a gente tem a impressão que está lutando contra todo mundo, né? Porque às vezes o advogado da outra parte também tem essa questão de às vezes ele leva para o pessoal e acha que você é inimigo dele. Não, pois é. Isso é algo que eu não consigo entender. Eu também não. De fato, advogado que briga com outro em audiência, ou que quer, às vezes, se sobrepor ao colega. Está todo mundo trabalhando, está todo mundo no mesmo barco. Você pode discutir. Isso é algo que eu aprendi na faculdade e que eu levo para a vida, assim, que aprender essa diferença de discutir e de brigar. Isso. Porque você pode discutir sobre qualquer assunto, você pode ter uma opinião diferente da outra pessoa, você pode defender o seu ponto de vista, mas você não precisa necessariamente brigar para isso. Então, a gente tem visto aí, ultimamente, agora com essa questão das audiências serem gravadas e ficarem disponíveis, a gente vê cada coisa que é tão absurda e eu não consigo entender por que as pessoas fazem isso, deixam chegar nesse ponto que, ao meu ver, é completamente desnecessário. Eu concordo com você, porque parece que a gente é tratado como inimigo, né? Sim. Às vezes eu acho que é o advogado encenando para o cliente. Às vezes também eu acho que é insegurança. Sabe, não tem aquele ditado assim, quando não falta argumento a pessoa grita? Sim. Eu vejo que é muito sabe, também por esse lado. Mas eu também já cometi esse erro algumas vezes. Não posso me... eximir completamente. Não, eu já cometi esse erro. Sim. Mas porque, assim, ou porque me tiraram muito do sério, ou porque eu comprei muito a briga do meu cliente. Entendeu? Aí de bater na mesa. Eu já dei murro na mesa de audiência. Rapaz, eu só não apanho porque eu sei. Eu não sei como eu não apanhei. Entendeu? E não respondi processo nenhum por enquanto, por isso. Eu me seguro. Hoje eu me seguro. Ainda está garantido seu réu primário. Total. Mas bom, assim, opa. E aí, por enquanto. Pelo menos até a data de hoje. Até a data de hoje. Mas assim, já aconteceu muito, assim, do outro querer desestabilizar e eu caí na armadilha, sabe? Comprar briga e tal. Hoje eu não faço mais isso. Hoje eu me seguro mais. Mas tem muito disso, eu acho, também. De querer mostrar alguma coisa, sabe? Sobrepor. Sim. Já aconteceu, inclusive, de colega me chamar de incompetente, de eu não saber. A doutora parece que não conhece o código de processo. O doutor, tampouco. Sabe? Aí começa, né? Porque uma coisa... Eu não sou de levar desaforo para casa. Aí uma coisa vai levando a outra. E nem de juiz. Você já tomou pito de juiz? Já tomei. Já distribuí. É complicado. Conta aí, vai. Então, conta um caos para nós, vai, Fernando. Uma vez... O que você lembra, assim, eu tinha um... Que você pode contar, evidente. Claro. Eu tinha um cliente que era uma empresa que eles ficavam em Cajamar. E aí começaram alguma sequência de processos e tal, trabalhistas. Então, a gente ia para lá, para Cajamar, para fazer audiência. Eu lembro que tinha um juiz específico lá, que ele era... Não era nem que ele era bravo, que ele era enérgico, ele era mal educado.
porque ele tratava todo mundo com grosseria. E não tem essa questão que às vezes o pessoal vai para audiência e fica, esse juiz é pró-reclamante, esse juiz é pró-reclamada. Tá. Então ele puxa uma sardinha para um lado. Isso, na prática a gente sabe que isso às vezes acontece. Mas esse juiz, ele era grosseiro com todo mundo, com testemunha, com parte, com advogado. Grosseiro como? Eu lembro que ele durante a audiência, por exemplo, ele não se dirigia a mim ou o advogado da reclamante, na época eu estava pela empresa, doutor, pode fazer a pergunta? Ele fazia assim, você, passava a palavra assim, você. E aí eu lembro que a testemunha era uma empresa pequena, de chão de fábrica mesmo, e aí a testemunha, que era a testemunha da empregada, inclusive, uma pessoa simples, estava lá dando depoimento, falando das coisas, ele parou, ele fez assim, ele botou as duas mãos na mesa, fez assim, você fala português? Eu olhei para a cara dele espantado assim, a testemunha, falo. Ele falou, você está entendendo o que eu estou falando? Ela falou, tô. Ele falou, então, eu não te perguntei isso que você está respondendo, eu não quero saber isso, eu não quero saber da sua vida, não sei o que. Eu fiquei olhando aquilo assim, meu Deus, qual a necessidade? De constranger uma testemunha, né? Completamente desnecessário. E aí... Você está vendo como marcam essas coisas? A mim me marcou. Eu lembro que nesse dia eu fui para casa tão mal, assim, não foi comigo, não foi nem com a testemunha do meu cliente, mas eu me senti mal porque é isso, não tem a necessidade de você fazer isso, não tem porquê, não tem justificativa. Então, assim, eu lembro, eu nem cheguei a discutir com esse juiz, absolutamente, porque eu tinha medo que, de fato, a gente vivia de fato, porque se ele fala comigo dessa forma, eu levantava, sei lá, o que eu ia fazer. Porque eu achei de uma grosseria absurda, assim, sabe? Você já teve que pedir alguma prerrogativa, já? Não, até hoje, não. E teve alguma audiência, assim, que foi super legal, super fluida, que você, que podia ser sempre assim? Muitas, já tive algumas. Eu lembro que teve uma experiência que também me marcou positivamente. Vamos falar, né? Também existem, assim como existem advogados, juízes, tem profissional todas as bom profissões. Exatamente. Eu lembro que eu fui fazer uma audiência no JEC da Penha, no processo civil, e aí na época era até pela defensoria. Durante um tempo eu atuei como dativo pela defensoria e tal, e eu fazia plantão. Eu gostava muito de fazer plantão, porque além de ser algo desafiador para mim, porque eu, ao contrário desses colegas que não levavam a sério as coisas, eu levava a sério o trabalho e assim, já que eu estava lá, eu ia defender o interesse do cliente da melhor forma que eu conseguisse. Então, eu era um advogado chato. Tinha alguns juízes que até acho que ficava triste quando eu chegava lá para fazer de dativo. Porque via de regra dativo, sentava lá, se manifesta, reitera os termos da inicial e segue o baile. Não, eu ia ler a defesa, ia ler inicial, o que está pedindo, o que não estava, se tinha testemunha. Eu ia me inteirar do processo para, de fato, dar àquela pessoa o atendimento que ela merecia ter. Porque não é um favor. Não que eu estava ganhando um dinheiro, porque não estava, a defensoria ia pagar muito mal. Mas eu estava exercendo a minha profissão com uma qualidade que ela merece e que eu consigo oferecer. Então, era isso. Daí, nesse dia, eu gostava muito de fazer esses plantões da defensoria, porque era tudo no efeito surpresa, não tinha como eu me preparar para absolutamente nada. Nossa, e você baita de uma escola, né? Era muito. Você tinha 7, 8 processos num dia, cada um de um tema completamente diferente. A instrução era horrível, porque via de regra as pessoas não sabiam o que precisava produzir de prova, não levava testemunha, e aí você tinha que trabalhar com o que você tinha lá na hora. Eu gostava desse desafio, então eu fazia. E aí eu lembro que teve um dia que eu fui fazer uma audiência lá no JEC da Penha, e eu lembro que a gente foi entrando na sala. Dessa vez eu estava pelo réu, mas o réu não compareceu. Estava o autor da ação, era um acidente de trânsito, e a advogada dele. E aí eu lembro que a gente foi entrando na sala, o juiz estava na mesa dele, ele levantou, ele veio até a gente, cumprimentou, assim, pegou na minha mão, pegou na mão da advogada. Nossa, que legal. Eu fiquei abismado, assim. Pela educação que deveria ser de todo mundo. Pela cortesia do juiz. Porque ele veio, cumprimentou a gente, aí sentou lá na mesa e aí começou a explicar. E aí ele viu, parece que não tinha tido a citação do réu. Eu tinha lido isso antes também lá na sala da OAB, que eu sempre vejo os processos. E aí eu sabia que não tinha intimação, provavelmente ele não compareceria. E aí o juiz explicou isso pra gente, falou, o réu não foi citado, então vou ter que designar. E aí ele parou a audiência e começou a explicar pro autor. Pra parte. Ele falou, a sua advogada depois vai se esclarecer melhor, mas só para você entender o que está acontecendo aqui. E explicou de uma forma
clara, assim, sem juridiquês, para a parte de fato entender o que estava acontecendo, pediu desculpas pela ter se deslocado até lá. Eu achei... Exemplar. Exemplar. E aí isso também foi algo... Marcou, infelizmente eu não gravei o nome desse juiz. Puxa vida, esse a gente podia até mandar... Podia mandar um parabéns, um elogio. Uma menção honrosa, né? Porque ele de fato foi humano, assim, mais do que profissional, ele era gentil. E é tão difícil você encontrar gentileza nessa nossa caminhada, que às vezes é isso. Quando já não tem grosseria, eu já fico satisfeito. Então, nesse dia transcendeu a minha expectativa, porque olha o que você me fala, quando não tem grosseria, você já fica satisfeito. Exato. Então, você tá dando cara a bater 24 horas por dia, né? 24 horas por dia. Porque... E como que você lida com isso, assim, na tua cabeça? Olha, no começo foi complicado. Você pensou em desistir? Eu não sei se eu pensei a desistir, mas no começo... Nem tão no começo, mais ou menos no meio, né? Porque no começo meu volume de trabalho era menor também. Mas teve uma época porque eu pegava os problemas do cliente para mim. Eu tomava aquela dor para mim de uma forma que, para além de agir profissionalmente, eu criava uma expectativa. E aí, quando não conseguia o resultado que aquela pessoa queria, eu me frustrava de um tanto. Eu lembro que um dia eu fui fazer uma audiência até de direito de família, que não é a minha área, não é nem algo que eu gosto muito de fazer. Mas eu lembro que eu tive uma discussão com o juiz. De fato, não foi uma briga. Foi uma discussão técnica, com argumento e tal, não sei o quê. Mas eu me senti tão mal, porque eu tive a impressão que o juiz... Ele queria que saísse um acordo dali. E aí ele meio que pesou na mão para as partes... no fim se conciliarem e tal. No final acabou fazendo um acordo. Mas eu lembro que naquele dia eu fiquei tão mal, tipo assim, esse juiz não podia estar fazendo o que ele fazia. Ele podia julgar do jeito que ele quisesse. A gente tem o direito de recorrer e tentar reverter isso aí. Mas do jeito que ele colocou as coisas, eu senti que foi tão imposto que eu me senti... Você sentiu mal? Me senti assim, frustrado, eu diria. E aí, eu lembro desse dia, eu quase não dormi, quase não consegui dormir, porque eu fiquei a noite toda pensando remoendo isso. E aí, eu lembro que nessa época foi uma questão que eu tive que tratar com terapia mesmo. Porque era isso, era algo que estava me fazendo mal. Então, e aí eu consegui melhorar essa questão na minha cabeça. Hoje eu tenho esse distanciamento do tipo, esse problema não é meu. É óbvio que eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Eu gosto de obter resultado, eu gosto de satisfazer o meu cliente. Nossa função é essa, né? Então, é isso. Mas hoje eu já não tomo o problema mais para mim. Eu já não tomo o problema para mim. Eu consigo, de fato, desligar essa questão. Essa separação. Essa separação. Então, é isso. Às vezes, mesmo quando você vai para uma audiência que tem um clima mais acirrado, digamos assim, acabou, saiu de lá. Para mim, a vida segue. Se o advogado conversar comigo na porta, eu bato papo, cumprimento, a gente toma um café. Eu, de fato, não levo mais para o pessoal essas coisas. Então, isso acho que me ajudou bastante a melhorar essa questão na minha cabeça, assim, entendeu? De sofrer menos. Você não é o primeiro aqui que fala que a terapia ajudou muito. Eu acho que a terapia deveria ser mandatória e devia ter um auxílio terapia para advogados. A CASP devia fazer uma parceria. Não, devia ter lá dentro. Será que tem? Desconheço. Porque tem o serviço odontológico. Sim. Deve ter, hein? Você sabe que tem plano de saúde. Sim, convênio. E você sabe que tem convênio também. Tem um monte de benefício, inclusive de academia, né? De academia tem. Eu vou fazer uma propaganda aqui. Por favor. Eu não sei se é pela OAB ou se é pela CASP. A gente tem desconto na Total Pass. A Total Pass é vinculada aí com uma academia de rede grande, famosa, amarela. E aí, ao invés de você pagar... Por exemplo, eu não pago 150, eu pago R$79 por mês para frequentar a academia. Por esse benefício. Então, se tem isso, deve ter também. E também, para quem não sabe, CASP é a Caixa de Assistência dos Advogados daqui de São Paulo, tá? Se estiver fora do estado de São Paulo, a gente não vai poder auxiliar, mas para quem está aqui, a CASP também, ela tem um serviço muito bacana de saúde. Não sei se você sabe disso. Então, para advogados que não têm um plano de saúde, um seguro de saúde, tem uma rede conveniada
Então, você vai fazer um procedimento, um exame, um negócio assim, você faz pela CASP, você recolhe a guia, então um negócio que ia ser, sei lá, 2.000, você paga um valor simbólico, que seria o valor de convênio, e você leva a guia, ou nem precisa da guia, você já vai no laboratório, no lugar que você precisa, eles têm isso também. Interessante. Já dei várias dicas para vários colegas em relação a isso, porque é outra coisa também, né? Advogado não tem plano de saúde. Como que você se planeja, Fernando, em relação a essas coisas, hein? Então, porque a gente não tem plano de saúde, a gente não tem fundo de garantia, a gente não tem INSS, não tem mais CLT. E aí, como é que faz? Essa questão financeira, até que eu sou um tanto organizado, então... desde o começo, quando eu entrei na advocacia, aquela questão que a gente conversou anteriormente, eu saí de uma empresa, eu tinha um salário estável, então eu tinha uma Você reserva. Tinha uma reserva. Então eu tento sempre manter uma reserva para isso, porque de fato a advocacia, você trabalhar como autônomo é sazonal. Tem num mês que você faz muita coisa e ganha muito, tem no outro mês que você não ganha nada. Ganha muito pouco. Verdade. Então você tem que saber se equilibrar dessa forma. Especificamente com relação ao convênio médico, como a minha esposa trabalha numa empresa, ela é advogada. Você é dependente lá. Corporativo, eu sou dependente Espertinho. dela. Exatamente. E aí, então, com relação a isso, está tranquilo. Mas é uma questão, de fato, de organização. É uma questão de organização, porque você tem que se calçar para o imprevisível, né? Disciplina. Você já era disciplinado assim? Já era. Eu sou um tanto chato com relação a essas coisas, assim. E é importante, né? Uma coisa que você falou é fato, que eu acho que é uma dor, assim, da classe, né? Do profissional autônomo. Essa sazonalidade. Está chegando o fim do ano. A maioria está recebendo 13º, a gente, às vezes nada, às vezes nem honorário nenhum, porque ninguém quer saber de advogado no fim do ano, né? Sim. E é isso, né? Agora já estou aí com 10 anos, a gente já conhece essa dinâmica do mercado, digamos assim, então eu me programo, porque de fato é isso, mesmo quando a gente volta do final do ano, começo ruim, de ano também. E começo de ano é pior ainda. Tá todo mundo de férias? Tá todo mundo de férias, eu aproveito para tirar minhas férias também, mas quando você volta é isso, não tem volume de trabalho no judiciário, porque tá voltando, não tem clientes entrando, então assim, você tem de fato se programar para passar esse período aí tranquilo. Importante isso. Sim. Eu peguei um período que me impactou demais, que foi uma greve do judiciário, nos idos 2000 e pouco. Paralisou, fechou, quebrou muita gente. Porque aí era judiciário, então ninguém recebia sucumbência, não tinha alvará, não tinha, inclusive para quem fazia defensoria, não liberava o pagamento. O judiciário está em greve, então não dá para você trabalhar. Como é que você vai fazer, né? Que estava só no contencioso. Foi que eu mudei também um pouco a visão e comecei a migrar para o extra, para ter esse equilíbrio, né? Do extra com o contencioso. A trabalhista já teve greve, já? Que eu me recordo, acho que só pequenos períodos, assim, de parar. Teve uma época que eu lembro que algumas varas da Barra Funda pararam, mas aí era isso, algumas varas paravam, outras não. Então, assim, a gente não ficava, de fato, parado de tudo. Mas de greve geral eu não me lembro, não. Teve a questão da pandemia, né, que no começo foi complicado, porque parou tudo, mas depois... Como que você lidou com isso? Foi tranquilo para você? Foi tranquilo. Até a página 2. Não, foi tranquilo, assim, financeiramente foi tranquilo, porque eu dei uma sorte absurda, assim, que tipo assim, a pandemia começou em março, que fechou tudo e tal. No começo da pandemia eu tinha uns processos grandes que já estavam meio pendurados para sair, e aí quando o judiciário ainda estava trabalhando, ainda meio de home office e tal, eu fiz pedido de liberação de alvará, agora é mais urgente ainda, então liberaram algumas coisas que me deu uma tranquilidade, assim, boa. Mas financeiramente, 2020 e 2021 foram anos muito ruins, 21 principalmente, porque era isso, né? Eu tinha uma reserva, mas ela foi indo. E nada de processo andar, e as pessoas não saíam de casa, então você também não pegava trabalho para fazer assim, para receber honorários pro labore, né? Porque é isso, como eu faço muito trabalhista, que é o que eu mais êxito, faço, né? É só êxito. Então, você depende de processo para estar recebendo. Quando você faz alguma coisa no civil, você até cobra antes, e assim vai se equilibrando. Mas nessa época não tinha.
Então, de fato, foi um período complicado. Mas me serviu também, eu tinha muita coisa acumulada que eu consegui desenrolar também durante a pandemia, principalmente no começo, que estava tudo meio parado, eu aproveitei para tirar um monte de coisa para frente. Então, assim, financeiramente foi muito ruim, profissionalmente foi produtivo. E uma outra questão é que eu consegui me disciplinar para trabalhar de casa. Olha aí. Porque eu não conseguia trabalhar de casa de jeito... Não conseguia. Até eu brinco com quem me conhece que eu pareço o Batman, assim, porque... Você fica na caverna. Mas porque assim, eu coloco uma máscara e eu viro outra pessoa, porque o meu escritório é muito próximo da minha casa. Eu poderia ir andando, eu não vou porque eu tô de terno e sapato, não quero ficar 5 minutos no sol. Mas é muito próximo da minha casa. Só que era isso, de eu estar no escritório, de ter aquele ambiente profissional, eu trabalhava. Da minha casa, eu ficava com essa questão de eu tô em casa. Então eu fazia uma petiçãozinha, e daqui a pouco ia na geladeira, aí ligava uma televisão, aí ia pra área, aí saía na calçada, conversava com um amigo. Então eu não tinha disciplina, eu não conseguiria render em casa. Como na pandemia eu não tinha outra opção que não trabalhar de casa, então eu desenvolvi essa parte. E hoje hoje eu raramente vou pro escritório. Olha Hoje que legal. legal. Eu faço as coisas mais de casa do que eu efetivamente vou pro escritório. E aí você vai pro escritório quando precisa atender alguém? Só quando eu tenho que atender alguém pessoalmente, Senão eu faço tudo de casa. Hoje em dia é WhatsApp, é e-mail, então você consegue se comunicar. São os recursos eletrônicos, com todo mundo, né? Sim. Então, petição digital. Então, de fato, o escritório não é tanto uma necessidade, assim. E como eu consegui me disciplinar, hoje eu consigo trabalhar de casa normalmente. Aí você criou um espaço teu lá, organizadinho. Espaço na sala, mesinha, 2 monitores e... Porque é trabalhista, né? É o processo eletrônico e a... E isso é algo que eu aprendi com um colega meu advogado também, que eu falo, pra que 2 monitores e tal, não sei o quê. Mas é algo que, de fato, ele dá uma fluidez no trabalho, porque você consegue ver uma coisa ali, já vai respondendo aqui. Então, é isso, eu criei esse ambiente na minha casa e eu consigo fazer de lá. E aí, como é que você desliga essa chave, então? Porque você está em casa ainda. Como é que você desliga a chave do advogado pro Fernando que está em casa, com a família e tal? Via de regra, esse Fernando da família existe de sábado e domingo. Porque até por conta do que eu estava conversando com você, para eu ser uma pessoa que eu não acordo cedo e tenho as minhas atividades noturnas, é isso. Tem dia que eu fico até 1h da manhã trabalhando. Porque não tem telefone tocando, né? Não tem telefone tocando, eu adoro não tem cliente mandando mensagem. O silêncio da madrugada. Pois é, para mim é muito produtivo a parte da noite também. Então, não posso dizer nem que à noite eu estou o Fernando de casa, porque eu estou trabalhando. Então, hoje em dia é mais isso. Durante a semana eu estou trabalhando, final de semana aí a gente relaxa completamente. Durante a semana, via de regra, eu tô focado. Só quando tem alguma coisa grande e tal, que aí você para estudar, é evidente. Sim. E a Débora é advogada. Vocês trocam ideia em casa também? Muito, bastante. Trocamos ideias, trocamos experiências. Apesar de que, assim, de matéria são coisas completamente diferentes, né? Ela trabalha muito com direito tributário. É bem diferente. E direito contratual. Tributário é uma área que eu não entendo absolutamente nada. Então, são áreas diferentes. Mas os princípios são os mesmos. Então, quando a gente fala de defesa, de estratégias, de vitória, então, sobre isso a gente troca bastante. Ô, Fernando, me conta um negócio aqui. Nesses 10 anos teus de advocacia, você teve algum caso, alguma coisa assim que te marcou? Uma situação de um cliente, você fala, caramba, esse caso aqui eu não esqueci mais, eu acho que eu não vou mais esquecer? Você tem apego? Porque tem uma coisa que você falou que, assim, o pessoal na trabalhista acha que é tudo igual. É tudo igual, é só pegar lá a petição, preencher ali a planilha com valor e taca-lhe pau. Né? Sim. E aí você falou uma coisa que me chamou muita atenção, é conhecer o processo, é conhecer o caso, porque não é tudo igual. Sim. Né? Cada um tem uma nuance, cada um tem um detalhe importante que você tem que se atentar, né? Mas dentre desses, assim, teve algum caso que, foi marcante para você? Eu preciso esforçar minha memória, que, como eu disse para você, não é muito boa, mas assim, eu lembro de alguns casos interessantes, principalmente quando está relacionado a coisa muito pessoal, assim, sabe?
Porque, por exemplo, eu lembro de um processo trabalhista, que teoricamente é matéria de direito, um direito que não foi pago, ou que foi suprimido, alguma coisa nesse sentido. Mas eu peguei um processo uma vez de um homem que ele tinha uma questão de assédio moral, que ele se sentia de fato humilhado na empresa. A forma que ele era tratado era muito ruim, o superior dele era grosseiro, e ele era ele é ainda, que eu ainda tenho algum contato com ele. Ele é uma pessoa com instrução de curso superior, muito educada, um rapaz sério, assim, sabe? E ele se sentia mal porque era isso. O superior dele, além de ser grosseiro, ele ficava fazendo gracinha, piadinha. Pelo fato dele ser educado. Pelo fato do cara ser um boçal. Porque era isso, ele fazia brincadeiras, ele não dava liberdade, ele não gostava dessas coisas e o cara fazia... Continuava. Porque ele se sentia nessa posição de superior e que ele teria o direito de fazer o que ele quisesse. E aí eu lembro que a gente fez essa instrução, foi instrução complicada, porque a inicial já tinha uns temas delicados, tinha alguns palavrões, e aí como é que eu provo isso numa instrução? Falar para testemunhantes, eu preciso que você fale o que efetivamente acontecia lá. E eu falo, putz, mas aí eu vou falar para o juiz, o jeito que o cara fala, vai ter que contar como que era. E aí eu lembro que foi uma instrução complicada e a gente fez o processo, no final a gente conseguiu aí uma indenização por danos morais para ele, em função desse assédio que ele sofria. Mas eu lembro que, passado um tempo, esse processo foi para o tribunal e aí nos chamaram para fazer uma conciliação no tribunal. Tá. Que não é muito comum de acontecer, mas normalmente eles notificam se tem interesse, aí as partes se comunicam e tal. Nesse caso, eles espontaneamente chamaram a gente, eu fui lá para o tribunal, nesse caso era até TRT-15, lá em Campinas. E aí eu lembro que a gente foi junto, a gente foi conversando, e aí quando a gente chegou na mesa de audiência... Estavam lá as escreventes, né, do judiciário, falando sobre possibilidade de acordo e tal, não sei o quê. E aí, tanto eu quanto a empresa, a gente estava ali discutindo e trabalhando questão de dinheiro, né? Tipo, valor, a gente ganhou tanto até aqui, eu estou recorrendo disso, então tem chance de valorizar. A gente estava tecnicamente tratando isso. E aí, daqui a um pouco, a menina virou para esse meu cliente e falou assim, você, financeiramente, o que você espera? Aí ele falou assim, a minha questão não é financeira. Ferrou. Ele falou, eu particularmente... Ferrou pra empresa. Eu particularmente, financeiramente, eu estou estável, já estou trabalhando em outro lugar. Então, assim, o problema é que eu acho que eu tenho que ser recompensado pelo que eu passei lá. Esses tantos anos, eu lembro que era um contrato longo. Ele falou, só eu sei o que eu passei nessa empresa, o tanto que eu fui humilhado. Então, assim, eu acho que a empresa tem que sentir no bolso para que isso não aconteça mais com outras pessoas. E aí eu lembro que isso me tocou de um jeito, ele começou a falar, ele deu até uma emocionada, assim. Aí eu lembro que na hora eu parei, aí eu virei para a menina, eu falei, então, os cálculos são esses, ou vocês vão pagar a condenação, ou a gente não vai fazer o acordo e segue. E no final a gente até fez um acordo, elas pagaram praticamente a integralidade da condenação. E aí a gente seguiu a vida. Mas eu achei, me tocou por conta disso. Porque para mim, para a advogada, para o TRT, era um processo. Era um processo. Era número. Mas para aquele meu cliente era a vida dele que estava ali em jogo. Via de regra Mas, normalmente, né, no direito do trabalho, tanto assim, eu trabalhei, aí meu patrão não era bom, eu quero receber um dinheiro a mais. Nesse caso, em específico, foi algo que me marcou, assim. Que eu senti o peso da profissão. Aí tem duas coisas que você falou que me chamam a atenção. Primeiro, né, da história do valor, que eu sou alienígena em direito do trabalho. Você me pergunta nada disso que eu não sei. No começo, lá há 20 anos, eu fiz uma coisa ou outra, mas acabou, não faço mais nada. E aí, quando eu estava lá atrás, que me fez, inclusive, parar com o direito do trabalho, é que eu via muito eu chamava de mercado de peixes. Né? Então, o reclamante pedia um valor absurdo para chegar na audiência de conciliação, forçar um acordo. Na época tinham os juízes conciliadores, inclusive a mesa, né? Não era só o juiz togado. Sim. E aí, e a reclamada já, por exemplo, a causa em si era 10 mil, o reclamante pedia 100, a empresa oferecia 100 reais, 100 mil, 100 reais, né? Sim. E era assim. Eu falava, gente, mas como é que é isso aqui? Qual que é o parâmetro? Né? Foi isso aqui, não é para mim. Mas um ponto também que você tocou, da gente sempre, né, tratar a coisa de
tecnicamente, eu trato muito tecnicamente quando eu vou analisar a negociação, um acordo e tal, é o lado humano. E aí teve uma frase que você repetiu, que ele falou, eu quero só a reparação pela humilhação. Nada, nenhum valor que ele vai receber vai curar essa... Vai suprir, né? Sim. É porque eu acho que ele levou a questão do tipo assim, não era pelo valor, mas era pelo fato de a empresa foi condenada por um juiz a fazer isso. Então tem que fazer. Eles vão fazer isso porque o juiz reconheceu um direito que eu tinha e impôs a eles uma obrigação. Então eu não vou abrir mão de 1 centavo, não é pelo valor, mas é para não dizer que eu cedi alguma coisa com relação a um direito que eu tive reconhecido. Entendi. Entendeu? Então é isso que eu achei interessante. Você sabe que eu tenho um caso que me marcou muito. Essa cliente abriu mão era um divórcio extremamente complicado, caso de violência doméstica, e ela abriu mão de tudo que ela teria direito na partilha. E eu falei assim, mas você vai se arrepender lá na frente, porque isso aqui vai te fazer falta financeiramente, isso, aquilo, outro. Elô, eu estou comprando a minha paz. Sim. Esse negócio de entender, né, o lado do cliente. Sim. Sim. Que foi o que você fez. Você falou, então parou aqui a conversa, é isso aqui e acabou, sim, né? Sim, sim. É isso. Eu acho que esse brocardo, digamos assim, é algo que eu levo a sério, porque de fato é isso. Para nós é um processo, mas para a parte é o processo. É o processo da vida. Porque isso, a gente está questando para ele de uma questão pessoal dele. Sim, então, tanto que chegou ao processo, nesse ponto, né? Sim. Então, a gente tem que muito olhar os processos com essa visão, assim, do tipo... Essa pessoa tem um problema e ela confiou a mim em resolver essa questão e defender os interesses dela. Então, eu tenho que tocar essa causa dessa forma. E aí, eu acho que isso me norteia também, assim, muito nas coisas que eu faço. Muito legal, hein? E me conta uma coisa, a advocacia, então, tá valendo a pena? Vale a pena, a advocacia vale a pena. É cansativo, não é fácil, não é para covardes. Não mesmo. Mas Heráclito já dizia. Já dizia, com razão. Porque às vezes é isso, às vezes você tem que ter essa postura combativa, de fato, para você não prejudicar o seu cliente. Então, mas humanamente é recompensador. Financeiramente vale a pena, tem essa questão, você fala, tem 1 milhão de advogados... 1,5 milhão inscritos. No meu bairro, então tem muita gente. Mas a questão é essa também, as pessoas continuam tendo muito problema. Então, sempre vai chegar em você alguma coisa, tem essa questão de você fazer contatos e você se colocar como advogado, então as pessoas reconhecerem o seu trabalho, saberem o que você faz. Como é que chegam clientes assim? Você chegou a fazer alguma coisa proativa? No início, eu lembro que tinha um site que ele meio que permitia assim, as pessoas fazerem formulários, perguntas, e você se habilitava como advogado, e ainda você poderia fazer responder, e se por um acaso vocês dessem match, era um Tinder da advocacia. Então eu lembro que no começo eu cheguei a interagir com alguns clientes assim, mas hoje em dia é só indicação. Hoje em dia é indicação de cliente, é indicação de amigo, é indicação de amigo, de parente. Que sabe que você é advogado. Que sabe que eu sou advogado. Eu lembro uma vez, logo que eu me formei, eu fiz um cursinho com o professor Maia. E aí ele era isso, um curso para advogados que estavam iniciando, e essa questão de como começar, de dar um norte. E eu lembro que ele falou uma frase engraçada, assim, que ele falou, você tem que sempre estar se divulgando, digamos assim, que você é advogado. As pessoas precisam saber que você é advogado. Você não precisa ir atrás de clientes, eu quero fazer isso aqui. Não angariar causas, mas assim, as pessoas precisam saber que você é advogado. Porque se elas tiverem uma necessidade, elas vão lembrar. E aí você está num velório lá e você vai com o seu terninho e fica, putz, que triste.
Ah, mas eu fiz um caso assim, assim, assado. Ó, eu já fiz inventário. Essa pessoa deixou patrimônio, então vamos ter que tocar por essa linha. Eu achei engraçado, mas o que ele quis dizer de fato é isso. As pessoas precisam saber o que você faz. Então, hoje em dia é muito assim. E aí, Sempre foi assim. Como eu sou essa pessoa expansiva, que falo muito, que faz muita graça, então eu estou sempre conhecendo pessoas, e aí quando pergunto o que eu faço, eu falo o que eu faço, e a pessoa já fica meio que gravada ali, se eu precisar de alguma coisa, é você. Porque aí, de fato, é isso. Eu tenho clientes no jiu-jitsu, eu tenho clientes na igreja, eu tenho clientes na minha rua. Fernando, nós estamos juntos, né? Aonde eu vou... Então, é exatamente isso. Quem não é visto não é lembrado, né? Agora, eu vou aproveitar e fazer uma deixa para você que está aqui. Eu vou fazer o meu merchan. O Fernando falou aqui uma coisa que é muito séria. Quem não é visto não é lembrado, e todo mundo tem que saber que você é advogado, você tem que se divulgar. Né? A postura de advogado é todo dia, né, sim, Fernando? Sim. A gente não deixa de ser. Às vezes a gente tira o terno, tira o blazer, o paletó, mas uma vez advogado... Sempre. Teve uma colega que veio aqui, ela falou, você já viu juiz aposentado, promotor aposentado? A gente não vê advogado, não tem advogado aposentado. Não existe. Não tem, né? Que a gente veste mesmo a camisa e vai, Sim. Né? E se você quer aprender, o curso Advogado de Sucesso tá aí com a inscrição. E hoje, só hoje que o episódio está no ar, tem um cupom de desconto, que é uma senha que eu vou dar no final do programa. Então, fica ligado até o fim, que vai ter uma senha que vai te dar um descontaço. Você vai colocar o cupom válido só para hoje, até meia-noite. Se assistiu depois de hoje, meu amigo, perdeu, tá? O direito não socorre os que dormem. Exatamente. Traduzindo, camarão que dorme a onda leva. Exatamente. Então, fica ligado que vai vir o cupom de desconto para você. Mas não é? É isso. E prazo? Como que você se organiza com prazo, Fernando? Você usa algum sistema? Como que você faz? Eu tenho somente um sistema que eu recebo as publicações e ele tem uma agenda de prazos. Tá, então, que já conecta, já joga ali pra gente. Eu crio uma data para lembrete e aí ele me manda um e-mail, tem esse prazo aqui para fazer. Como que você conta? Você conta o dia menos alguma coisa? Tem uma amiga minha que falou assim que só conta dias corridos, que é para não correr o risco de perder. Então, eu via de regra, eu organizei a minha rotina para fazer os prazos na sexta-feira. Olha que legal! Então eu tiro a sexta-feira para fazer prazo. Então a sexta-feira é para você trabalhar. Para eu trabalhar, não tem sextou para mim, não. Sextou de trabalho. Sextou de trabalho. E por que sexta-feira? Porque como eu organizo, na sexta-feira eu faço os prazos da semana que vem até a próxima segunda-feira. Porque às vezes se eu deixar para fazer na segunda o prazo que é sexta, ele já é meu fatal. Então eu faço o prazo da segunda com quase 10 dias aí de antecedência. Que legal. E aí eu deixei para sexta por conta do meu toque que eu trabalho a semana, fazendo iniciais, atendendo clientes, esse tipo de coisa. Uhum. E aí na sexta-feira é o dia que eu tirei para fazer prazo. Diz que sexta-feira também não tem muita audiência, né? Não tem audiência, via de regra não, pelo menos na trabalhista, no civil, raramente tem audiência de sexta-feira. E também as pessoas procuram menos, porque sexta-feira já está ali em ritmo de feriado, então não tem tanto cliente também mandando mensagem, então acho que é um dia tranquilo para fazer. E aí eu trabalho assim, eu organizo meus prazos para fazer eles com essa antecedência aí. Nossa, peraí, que eu achei sensacional essa sua organização. É a primeira vez que eu escuto isso. Então, você tira a sexta... E aí você faz os prazos até a outra, quer dizer, você antecipa aí 6, 7 dias de prazo. Exato. E prazo de 5 dias, Exato. então você já... E aí como que você acompanha, então, o processo? Você espera a publicação ou você vai... Eu espero publicação. Eu acho engraçado até que agora com essa questão, eu não vou fazer a propaganda para o site, mas um site muito famoso, que você se cadastra e acompanha o seu processo. Sim. Às vezes o cliente vê a notificação antes de eu ver. E aí eles mandam mensagem, teve isso aqui, eu não faço a menor ideia. Enquanto não sair no diário oficial, eu não estou vendo, porque é isso. A gente toca um volume grande de processo, eu não tenho tempo para ficar entrando no seu processo todo dia, toda semana para ver. No começo eu tinha essa disposição, quando eu tinha 10, 15 processos, todo dia eu entrava lá, via se tinha movimentação e tal. Você consegue mensurar quantos processos você tem hoje? Olha, eu acho que eu tenho uns 200.
É só eletrônico que a gente consegue cuidar de 200, 300 processos? Então, fisicamente isso ia ser impossível. Pois é. Humanamente impossível. Mas hoje em dia eu acho que eu estou nessa casa. E aí, é isso. Então, sai a publicação. Se é uma publicação de 5 dias na quinta-feira, eu já vou fazer ela na manhã. Na sexta, no dia seguinte. Porque é da prazo da semana que vem, eu já vou fazer amanhã. Então, é assim que eu organizo. Muito legal isso, hein? Porque no começo, eu deixava para fazer, 3 dias antes o prazo. E aí... Mas aí teve um dia que, 3 dias antes eu tinha coisa para fazer. Aí, às vezes, pegava audiência 2 dias seguidos. Porque quando tem audiência, quando são audiências... É o dia todo. Você perde o dia. Se for de manhã, você perde o dia. Se for à tarde, você perde o dia. A audiência mata o dia. Então, se você pegar 2 dias seguidos, você já vai ter que fazer o fatal no fatal. E isso é um risco. Você até falou de sair correndo no fórum. Eu lembrei, tem um processo meu que eu tenho esse print em algum lugar que eu brinco, porque eu fiz o protocolo no último dia do prazo, às 11 horas e 59 minutos e 48 segundos. Meu Deus, é na base da emoção, hein? Esse dia foi louco, como diz o ditado, porque, de fato, esse foi na bacia das almas. E eu acho engraçado que esse prazo, especificamente, o juiz entendeu que a minha era uma contestação. Estaria intempestiva, porque foi bem no começo da transição do Código de Processo Civil, e aí ele entendia que o prazo iniciava da data da juntada da citação nos autos, e não o dia seguinte. E aí ele me deu uma preclusão, aplicou uma revelia. Eu lembro que eu pedi para produzir provas, ele não deixou. E aí eu perdi esse processo inicialmente, eu entrei com uma apelação, aí o tribunal reconheceu e falou, não, o prazo do dia da juntada inicia com a juntada, mas só conta no dia posterior. Sim. E aí, agora pacificou, mas eu lembro que na época eu não tinha nem jurisprudência para pesquisar, porque era bem no comecinho. Eu não achei nenhuma decisão do tribunal. Mas eu falei, contar, por exemplo, as horas? A hora que foi juntado? Eu lembro... Você fez isso aí? Sabe o que eu fiz? Eu juntei alguns prints de processos que tinham juntada no final de semana. Porque na época o funcionário estava trabalhando... No fim de semana vai fazer o quê? Eu vou começar a contar esse prazo do sábado. Pois é. Aí eu lembro que eu juntei alguns prints para falar, isso não faz o menor sentido. Então eu convenci o tribunal... E aí, no final, eu reverti, eu ainda acabei ganhando esse processo. Porque a cliente, de fato, tinha razão nos argumentos dela. Mas eu achei engraçado porque foi um protocolo que eu fiz faltando 12 segundos e ele me deu uma preclusão por uma razão diferente. Eu falei, parece piada, né? Tá de brincadeira comigo, né? Mas essa foi a última vez. Mas esse caso não foi nem por lapso meu ou por alguma coisa assim, mas foi porque a cliente, ela fechou comigo faltando 2 dias e os documentos, e me manda, eu sei que ela me mandou tudo no dia do prazo pela manhã. Até ler tudo, até estudar tudo, separar tudo. Eu já tinha dado uma olhada no processo dela, porque ela já estava conversando comigo desde que ela recebeu a citação. Sim. Mas nada de fechar contrato, nada de fazer, e eu cobrando, você vai querer me contratar? Eu preciso que você me avise antes. Ela me avisou com 3 dias de antecedência, falei, então tá bom, mas agora me manda os documentos. E nada de documento, eu todo dia cobrando, ela me mandou no último dia. Aí eu fui fazer a defesa, porque ela também não tinha como eu trabalhar, porque eu precisava das informações que estavam nos documentos. Fora o trabalho que dá para subir documento, né, no sistema. Pois é. E aí, essa foi uma aventura mesmo. E configura PDF e não sei o quê. Comprime. Nossa, comprime, configura. Às vezes manda uma fotografia num formato horrível, ilegível. Exatamente. Então é complicado. Mas aí não foi nem por conta desse processo que eu mudei os meus horários. Foi por conta disso. Eu me programava para fazer 3 dias antes e às vezes calhava de eu ter compromisso nos 2 dias. Aí eu tinha que ficar sem dormir. Ou eu deixava de fazer outras coisas para poder fazer o prazo. Eu falei, não vou mais correr esse risco. Eu vou fazer com antecedência porque é isso. Às vezes, se eu não conseguir fazer num dia, eu tenho pelo menos mais 3. Então, por exemplo, se for uma publicação de sexta-feira, de quinta-feira, um prazo de 5 dias, eu vou fazer na segunda. Mas se eu não conseguir, eu ainda tenho segunda, terça e quarta. Então, eu organizei dessa forma e tem dado certo. Que legal. Você sabe que eu pensei aqui no negócio? Eu vou te perguntar uma coisa. Fique à vontade. Você falou que você queria, lá atrás, você queria carreira policial. Primeiro Polícia Civil, depois delegada, aí queria ir para federal.
E por uma orientação e oportunidade do professor Fabiano, você acabou indo para trabalhista. Mas durante esses 10 anos, você não quis, assim, mudar um pouco, sair do trabalhista, enveredar por outra área, ir para o penal, por exemplo, que estava ligado mais a essa questão criminal? Ou isso nem passou pela sua cabeça? Você não surfou a onda trabalhista e gostou? Eu já gostava da matéria, tinha até hoje ainda tem um volume bom de trabalho, então eu não cogitei migrar muito não. Eu faço processos cíveis também, tem até um volume bacana, só não gosto de direito de família. Direito de eu não sou muito fã. É pesado. Então, mas relação de consumidor eu faço, contrato, então, assim, eu até faço bastante coisas fora do trabalhista. Mas penal nunca cogitei, até porque quando eu entrei na faculdade com essa ideia aí de ser policial, é muito por conta da educação que eu recebi em casa também. Meu pai era um homem muito rígido, muito sério, muito honesto com relação às coisas dele. Então eu cresci com essa rigidez. Com essa ideia de que o crime não tem perdão e se você cometer um crime, você tem que ser preso e você vai ser condenado, enfim. Eu lembro que meu pai, ele falava, e não era brincando, ele falava, se você for preso um dia, eu não vou te visitar jamais. Você sair, a gente conversa, bate papo, mas eu ir na cadeia... essa frase, porque qual que é a ideia do pai para falar ele que criou o filho? Pois é, ele que me orientou. Se você for preso... Problema seu, você está sozinho. Pois é. Olha a preocupação de pai, hein? Coitado. Mas eu acho que ele tinha esse intuito de assustar. Não faça isso, que você vai estar sozinho. É pedagógico. Então é isso. Eu sempre estive no processo criminal, mais do lado do Estado do que do indiciado, digamos assim. Então, aí você também não é uma área atraía. Que nunca me interessou. Eu até lembro que você falou da nossa professora Cristiane e tal. Ela, coitada, ela sofreu comigo, porque no começo a gente tinha uns embates que hoje eu sei que eram completamente idiotas, mas porque eu tinha essa visão mesmo de que não interessa se está certo, se está errado, se ele foi acusado, alguma coisa ele fez. Então, nesse sentido, a faculdade de fato tirou a minha... Por um acaso, seu pai falava assim... Eu não sei porque eu tô te batendo, mas você sabe porque você tá apanhando. Exatamente. É bem assim, né? Bem assim. Então, eu não tive proximidade com a matéria, de fato. Hoje, eu absolutamente entendo o direito criminal, admiro quem faz, acho uma matéria bonita. E tem outra questão também que me incomoda no direito penal. Que eu, como advogado, eu gosto de ter êxito nas minhas ações. Eu gosto de ganhar processo. A chance de êxito, meu caro... É muito pequeno na justiça criminal. Independente de culpa, é pequena. E é algo que eu falo para quem me conhece. Se eu tenho um cliente que é inocente e ele é condenado, eu vou ser preso junto com esse cara, porque eu não consigo dormir nunca mais. Na minha vida. Tira o sono mesmo. Essa é uma injustiça que acontece em todas as searas, né? Muitas vezes a gente perde processo, a sua parte tendo razão, por motivo de N fatores. Agora, nesse cara, o cara perder a liberdade por conta de um sistema que falhou, que às vezes a culpa não é do advogado, mas do sistema. O sistema de fato falhou com ele de alguma forma e o cara foi privado, acho que do bem maior que ele tem, que é a liberdade. Então, para não correr esse risco, eu nunca nem cogitei atuar nessa área, porque é isso, eu de fato não conseguiria lidar com uma questão dessa. Admiro quem tem essa coragem, porque eu, sinceramente, não consigo. Quem puder, assiste o episódio com a professora Cris Simões, que a gente falou bastante sobre isso. Ela contou um caso bem legal, inclusive. Que, nossa, depois você assistiu já? Não hoje, porque a gente está gravando, mas você vai assistir e tá sensacional. Eu acho que você já deve ter até acompanhado esse caso, porque é muito bacana. Fernando, se você pudesse falar o seguinte,
A gente já está dando horário já. Você vê que nós estamos falando. A gente vai batendo papo aqui, vai descontraindo. Não Se é? deixar, a gente fica aqui até amanhã. E não é, menino? E a gente fica, porque se tem uma coisa que a gente gosta é de falar. De falar muito, sim. Não é não? É verdade. E tem assunto, né? Sim. Tem bastante assunto. Mas aí, se você pudesse escolher 3 palavras para descrever a tua advocacia ou a advocacia no geral, para descrever ou definir a advocacia, você parou para pensar nisso? Que palavras você escolheria? Nunca tinha pensado nisso, mas se eu tiver que falar agora de supetão, eu pensaria em coragem, empatia e esforço. Porque essa questão da coragem é isso, de fato você tem que estar disposto a fazer a defesa mesmo do seu cliente, porque eu acho que é essa a palavra mesmo, porque você está defendendo os interesses de alguém que não pode falar e você tem que falar por ela. Uhum. Então, às vezes você vai encontrar muita combatividade do lado de lá, às vezes por parte do próprio juiz, e você precisa demonstrar o que está acontecendo para que o direito seja aplicado àquele caso da forma mais correta possível. Com relação à empatia, é isso, porque você de fato tem que se colocar no seu cliente, não tomar as dores dele para você, mas você tem que se colocar no lugar dele para entender a dor dele, para você poder atuar como se de fato a causa fosse sua, porque é isso que você tem que fazer para desenvolver o seu melhor trabalho. Uhum. E o esforço é nesse sentido, de você levar a sua profissão a sério, não tratar como com a tecnicalidade, digamos assim, exagerada, do tipo, vou fazer uma petição aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, vou para a audiência sem saber qual é o caso, vou fazer de qualquer jeito, porque é só mais eu estou focado no dinheiro que esse processo pode me render. E nem vai te render o que você espera se você não se dedicar. Exatamente. Então, eu acho que o esforço é nesse sentido, de levar a profissão a sério, porque é uma profissão muito bonita, de fato o resultado de fato é gratificante, mas demanda esforço. Então, bastante. Você tem que estar preparado para uma jornada de luta. Bastante, né? Sim. Isso que você falou da coragem, o papel é frio, né? Então, ter esse trabalho de Eu sempre explico isso para os clientes. Eu falo, olha, a gente está aqui, a gente convive, a gente escuta, o cliente conversa, a impressão é diferente, né? Sim. E colocar isso no papel. E quem vai ler e que vai olhar de uma maneira objetiva, né? Sim. E tem que ter esse cuidado, né, Fernando? E às vezes é coragem física mesmo, porque às vezes você se coloca em cada situação. Eu mesmo, não muitos dias atrás, eu fui acompanhar um cliente numa empresa. Ele estava, inicialmente, era um problema de uma relação de consumo. Tá. Então, teoricamente, era algo simples. Mas eu cheguei na empresa lá, parecia um clima de... MMA. De filme de policial, assim. Eu lembro que teve uma hora que eu estava conversando lá com o representante da empresa, e aí ele começou a contar um caos de que num dia anterior um cliente tinha ido armado, mas que o segurança dele também estava armado e estava na porta. Quer dizer, ameaçou, né? E eu sentado na cadeirinha aqui pensando... Eu estou aqui dentro. Como é que eu vou sair? Tem um cara na porta armado, eu vou fazer o quê? Mas é isso, você de fato não pode se deixar intimidar por conta dessa situação. Você tem que fazer o que você está lá para fazer. Mas e na hora eu conversei com ele, defendi os pontos, tratei a questão do jeito que eu tinha que tratar, mas quando eu saí eu fiquei pensando... Se esse cara quisesse me matar aqui dentro, eu ia morrer até alguém descobrir, até fazer alguma coisa. Tava. Pois é. Então eu já me enfiei em umas coisas assim também. Pois é, discutir com um delegado. Nossa, deixa para outro episódio. Pois é, então precisa de coragem. É preciso coragem. Não é fácil, não. E de ir no cliente, né? De ir com o cliente, de pegar na mão, de sair, né? Da frente do computador e dar as caras, né?
Porque... Isso faz diferença, né? Faz diferença. E muitas vezes é preciso. Porque não adianta, por exemplo, eu poderia pegar esse cara e falar, não, vamos entrar com um processo aqui. Mas aí ele vai esperar 5 anos para o caso dele ser resolvido. De repente a gente conseguiria resolver. Ali, naquele Tanto momento. É que a gente resolveu de forma extrajudicial, fizemos um acordo excelente para ele, todo mundo ficou satisfeito. Mas é isso, eu tive que sair da minha casa, do meu escritório, ir com ele até o local, enfrentar essa situação adversa aí, para no final conseguir o melhor resultado para ele. Então, coragem é uma palavra que cabe. É uma palavra que cabe. Muito. É muito perrengue, né? E aí nós vamos ter que marcar um outro episódio. Nós vamos ter que contar um episódio. Só para falar de perrengue, a gente vai longe. Vamos embora, vamos fazer outro. Você é muito bem-vindo. A hora que você quiser, a casa é sua. Muito obrigado. Foi um prazer imenso. Estamos aqui com o Dr. Fernando Gomes. Contato, rede social, tá tudo aqui na descrição. E eu prometi a senha. Verdade. A senha para o cupom de desconto válido somente hoje, até fazer igual o protocolo do Fernando. 23, 59, 48 segundos. Acho pertinente. Né? Bom. Válido só até esse horário. Passou, ótimo. Querido, dançou, tá certo? E o código é trabalhista programado. Trabalhista programado. Este é o cupom de desconto que você vai ter lá na página do curso Advogado de Sucesso. Tá aqui já o link para você acessar. Não perca essa oportunidade, tá certo? Fernando, muito obrigada mais uma vez. Foi um prazer inenarrável, meu nome. Imagina. A hora que você quiser, você é muito bem-vindo. Eu, mais uma vez, agradeço pelo convite. É sempre um prazer honra sentar com você para conversar. Independente de câmera, sem câmera, a gente já teve aí a oportunidade de nos encontrar em algum lugar e bater esse papo sobre a vida, sobre a advocacia. É sempre muito bom e sempre um aprendizado. Muito bom. E até o próximo episódio. Muito obrigada. Valeu!